Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Lima e este é meu canal Teoria do Trânsito com Carla Lima. Você que deseja a tão sonhada aprovação na prova teórica, convido a participar das minhas aulas, pois trarei temas recorrentes da prova, ministrarei aulas objetivas, curtas e sucintas com um único objetivo, a sua aprovação. Na aula de hoje, falaremos de legislação de trânsito, o processo de habilitação de acordo com a Resolução 789 do ano de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos lá? Processo de habilitação. Como funciona o processo de habilitação? Então, ele tem validade de 1 ano, com a possibilidade de transferência e continuidade em outros estados. É possível candidatar-se a ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Um ciclomotor é um veículo de 2 rodas com até 50 cilindradas. Categoria A, que compreende as motocicletas em geral, independente da cilindrada. Categoria B, simultaneamente A e B. E ACC e B. A Resolução 789 do ano de 2020, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que o candidato ele pode requerer essas categorias simultâneas, desde a ACC e B, bem como a categoria A e B, submetendo-se a apenas um exame de aptidão física e mental e uma avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas. Ou seja, categorias simultâneas faz apenas um exame médico e um psicológico, não sendo necessário 2 para cada categoria. Próximo tópico é os requisitos à obtenção da carteira de habilitação. Em seu artigo 2º, nós teremos que cumprir as etapas previstas em lei para que possamos se habilitar. Etapa de número 1, primeiramente ele precisa ser penalmente imputável. O candidato ele tem que ter a imputabilidade penal, se responsabilizar pelos seus atos, ou seja, ter 18 anos. O candidato precisa, ao mínimo, saber ler e escrever, não é exigido nenhum tipo de grau mínimo de instrução, possuir documento de identificação com foto expedida por órgão oficial e CPF, ser aprovado na avaliação psicológica, exame físico e mental. Já na etapa de número 2, ele vai realizar o curso teórico técnico que compreende 45 horas aulas. Após a conclusão e sua certificação, será submetido à prova teórica de no mínimo 30 questões com 70% de acertos. E caso haja reprovação teórica, o candidato poderá repetir a avaliação teórica sem necessidade de fazer as etapas anteriores já realizadas. Na etapa de número 3, após a aprovação teórica, o candidato vai ser submetido a 20 horas aulas de direção ou pilotagem. Após a certificação prática, fará a avaliação do exame de direção veicular ou de pilotagem. Após a aprovação no exame prático, receberá a permissão para dirigir, que tem validade de 12 meses e não poderá ter cometido nesse período de 12 meses infração grave, gravíssima ou reincidente em infração média. Durante as aulas de direção e o exame de direção, ele é obrigatório estar portando a licença de aprendizagem de direção veicular, que veremos nos tópicos a seguir. O processo de habilitação tem validade de 12 meses contados da data do requerimento do candidato. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 3º, assim que o candidato requer, vai até o Centro de Formação de Condutores e solicita a entrada da sua habilitação, ele tem 12 meses para concluir e se habilitar. Nesse tópico, falaremos do curso teórico técnico, como compreende a carga horária. O candidato fará 18 horas aulas de legislação de trânsito. Na legislação, ele vai aprender
legislação geral, infrações de trânsito, penalidades, medidas administrativas impostas pela legislação, sinalização de trânsito vertical, horizontal, semafórica. Direção defensiva 16 horas aulas, compreendendo todo o conceito defensivo para evitar sinistros de trânsito, todas as condições adversas, o conhecimento, a atenção, a previsão, a habilidade e a ação. Terá noções de primeiros socorros, que compreende 4 horas aulas, meio ambiente e cidadania, 4 horas aulas, e noções básicas de mecânica básica, que compreende 3 horas aulas. Após a conclusão das suas aulas teóricas, a certificação teórica, ele será submetido, de acordo com o artigo 11, à prova teórica. A prova ela pode ser convencional ou eletrônica, composta pelo mínimo de 30 questões. Vai variar de estado para estado. A duração da avaliação é de 50 minutos. A prova é objetiva e de múltipla escolha. E para a aprovação é necessário 70% de acerto ou mais na prova. Bons estudos e boa sorte. Estude comigo, né? Acompanhe as minhas aulas, aí que eu estou sempre passando os novos macetes, tudo aquilo em que é necessário estar conhecendo para desempenhar uma boa avaliação teórica. Agora, as aulas práticas. Como eu havia dito, após a aprovação do exame teórico, o candidato será submetido ao curso de aulas de direção e de pilotagem. O artigo 13 da Resolução 789 do ano 2020 do CONTRAN versa o seguinte: a carga horária de aulas práticas necessárias para o candidato se habilitar. Aquele candidato que vai obter a ACC ou vai adicionar em sua habilitação a autorização para conduzir ciclomotores, deverá fazer no mínimo 5 horas aulas de pilotagem. O candidato que vai obter pela primeira vez a categoria A, 20 horas aulas de pilotagem, e categoria B, 20 horas aulas de direção. E caso seja simultaneamente A, B, 20 horas aulas de cada categoria. Durante as aulas, o candidato precisa estar munido da licença de aprendizagem de direção veicular. A licença é expedida após a aprovação do exame teórico. Essa licença ela está prevista no artigo 8º, parágrafo 4º da resolução, e o candidato que for encontrado conduzindo em desacordo com o disposto terá a sua licença de aprendizagem suspensa por 6 meses. Porque a licença de aprendizagem de direção veicular fica com a escola. Assim que o candidato vai para a rua realizar as aulas acompanhados do seu instrutor, ele precisa estar portando juntamente com o seu documento de identificação. Próximo tópico. Falarei um pouco do exame prático de direção veicular. O exame prático de direção veicular é um exame composto por 2 etapas, a baliza e o percurso de rua. O candidato que for reprovado no exame de direção veicular, ele terá que repetir um novo exame. Existe faltas eliminatórias, que constitui a reprovação, ou a somatória dos pontos negativos. Somar 3 pontos ou mais caracteriza a reprovação. Ali eu coloquei uma dica num primeiro momento para fazer a baliza, para realizar o exame. Quais os passos que o candidato deve seguir? Ajustar o banco e os espelhos retrovisores, colocar o cinto de segurança, ligar o carro, soltar o freio de mão, engatar a primeira marcha e dar a seta para sair. Aí ele vai fazer a baliza dentro do tempo estabelecido e nas tentativas previstas pela legislação. Dando prosseguimento, pessoal, vamos ver alguns exemplos de faltas eliminatórias
no exame de direção, aquelas faltas que levam à reprovação. São mais faltas, aqui só tem as principais, pontuei as principais faltas eliminatórias. Desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória, avançar sobre o meio-fio, não colocar o veículo na área balizada e no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido, transitar na contramão de direção, avançar a via preferencial e exceder a velocidade máxima regulamentada na via. Então, caracteriza, né, um desses exemplos caso o candidato cometa ou cometa toda e qualquer tipo de infração grave ou gravíssima, levará à reprovação. Essa imagem a qual está no nosso slide é de uma aluna de uma autoescola do nosso município de Curitiba, aqui no Paraná, que no momento em que a candidata foi fazer a baliza, acabou se perdendo nos pedais, teve um descontrole de pedais e com a marcha ré acabou invadindo, colidindo com o muro do Detran. Lamentável, infelizmente é muito triste e lamentável, falta de treinamento prático. Então, às vezes a pessoa ela acha que só as 20 aulas é o suficiente, mas nem sempre. É sempre interessante que ela faça uma aulinha antes de exame para que ela vá com um treinamento, que ela vá mais preparada para sua avaliação. E assim estará aprovado de primeira. Exemplos de faltas eliminatórias no exame de pilotagem, que levam à reprovação. Então, o exame de pilotagem continua sendo feito em circuito fechado. O piloto precisa afivelar bem o capacete, colocar bem o capacete e que a cabeça fique ali bem segura. Ele não pode cair da motocicleta durante a prova. Ele deve manter o equilíbrio na prancha, ele não pode sair lateral da mesma, não pode abalroar um ou mais cones de balizamento e não pode colocar os pés no chão com o veículo em movimento. Então, o percurso da prova prática de moto, né, ele é bem criterioso, então o candidato ele precisa estar bem preparado para realizar um exame satisfatório. Vou ficando por aqui, vou finalizar a minha aula, agradeço a atenção de todos, espero que tenha contribuído para os seus conhecimentos e volto a te convidar. Se inscreva no meu canal, Teoria do Trânsito com Carla Lima, e se quiser, coloca nos comentários aquilo que você tem mais dificuldade, coloque sugestões que eu estarei aqui para ajudá-los. Até mais e até a próxima. Boa sorte. Obrigada.